É, muito, muito bom dia ainda, né? Então, eu vou tentar analisar aqui de maneira fria e calculista. Depois eu vou dizer o que aconteceu comigo. Vamos lá, né? O preço na abertura de Nova York, ele fez o que eu queria. Era um Judas para baixo para dar continuidade de alta, porque isso aqui para mim foi engenharia de liquidez nessa raia aqui. E eu percebi também que quando vai fechando a semana, né, vai se aproximando do fim de semana de mercado fechar, ele costuma sempre procurar o New Week Open Gap novamente. E eu imaginei que o preço ele estivesse indo até lá hoje, porque hoje é sexta e tudo mais, então faria até que sentido. E estava congruente aqui com o que eu opero e tudo mais. Não foi a entrada perfeita, porque a entrada perfeita para mim, no caso, seria que se o change state aqui, no caso que eu marquei, fosse em uma região mais de discount, né? Ou seja, que fosse abaixo aqui do mercado de 8,5 ou do Midnight. Eu imaginei que o preço, se ele viesse e não respeitasse o New Day Opening Gap, ele viria sweepar aqui para talvez ter contexto suficiente para subir. Porque essa região aqui é um fair value gap diário. E o preço ele começou novamente a respeitar esse fair value. Então eu imaginei que aqui era uma região muito forte, que o preço ele poderia reverter para realmente fazer o contexto de chegar no New Week Opening Gap. Mas meu alvo final estava sendo essa região aqui. E o que é que eu visei para entrar? Como eu já mencionei, né, eu estava querendo um Judas para baixo, sweepando a liquidez da sessão após as 7, né? Só não sweepou esse fundo aqui, mas aí eu já estava ciente de que era plausível que o preço ele fosse minimamente em discount, né, para dar continuidade de alta. Então eu já estava considerando isso aqui o change state, por mais que fosse uma região premium, porque a forma como o preço reagiu para cima nesse fair value gap aqui, se eu não me engano, é o fair value das 8,5 de outro dia aí, ou é um fair value que não havia sido visitado. Deixa eu até dar uma olhadinha. Está bem longe. Deve ser um fair value de 15 minutos que eu marquei, então. É um fair value que eu julguei ser importante e de fato o preço ele tocou lá e voltou, né? Aí a partir daqui eu queria que na verdade eu já tinha executado uma ordem aqui, certo? Sendo que por ironia do destino ou não, o preço ele simplesmente bateu, ele não abriu minha ordem, tá ligado? Não abriu. Ele simplesmente fingiu que nada aconteceu e não abriu a ordem. Aí eu fiquei tranquilo e disse, beleza. Vou pendurar uma ordem aqui caso o preço faça um retoque. Pendurei a ordem e eu tava vendo isso ao vivo, velho. É porque eu não filmei, mas eu tava vendo ao vivo. Quando o preço tocou, simplesmente sumiu a ordem da FTMU, tá ligado? Tava lá na hora que tocou, puf, desapareceu, como se ele tivesse fechado sozinho. Aí eu fiquei tipo, caralho. A única coisa que passa na minha cabeça é o que? Não, como eu tô operando um pouco mais agressivo, né, com 1% ao dia, eu imagino que a quantidade de contratos pelo fato de eu ter tá na mesa swing, né, da FTMU, eles terem me limitado. Só que já vai fazer 2 ou 3 dias que eu tô operando com essa mesma quantidade de contratos e eu não tomei nenhum limite, tá ligado? E eu olhei meu e-mail, essas coisas, não chegou nada me avisando, dizendo que eu tava operando de maneira pesada ou agressiva. Mas enfim, né? O preço ele retocou lá na minha região. Eu até cogitei entrar aqui, mas eu fiquei tão puto com o cenário atual que meu cenário já tava desgastado. Então eu já ia fazer alguma merda. Se eu deixasse o preço, o mercado agir por ele mesmo, certamente eu iria fazer alguma besteira. Então é essa a análise de hoje. É incrível. Às vezes parece que se eu comprar um anão, parece que ele vai crescer, tá ligado? Essa é a sensação que passa às vezes. Simplesmente absurdo. Aí depois o pessoal pergunta porque a foto do perfil aqui do canal é um coringa. Tá aí, porque é intancável essa situação. Brincadeiras à parte e bom final de semana pra vocês.